Olá, tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor e hoje eu quero falar sobre enfermidade. E aí? Tanto tema, tanto assunto para falar de enfermidade? Sim, eu quero falar de enfermidade hoje. Por quê? Às vezes eu já ouvi, você está enfermo porque você não tem fé, a sua fé é pequena, você está orando pouco. Ou então porque você está em pecado. E já ouvi muitas coisas. Isso não importa. Mas nós vamos compartilhar um pouquinho, vamos aprender um pouco sobre isso. Então vamos ler o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 25 até o 30. Mas eu vou ler 2 versículos apenas, para o vídeo não ficar muito longo. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Agora vamos no versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, homem de Deus, companheiro de Paulo, companheiro em todas as situações, ficou doente. E Paulo mesmo diz que ele chegou às portas da morte. O que é isso? Ele estava praticamente já indo para o outro lado. Ele chegou às portas da morte. E a Bíblia está dizendo, o próprio Paulo, no versículo 30, por causa da obra do Senhor, talvez muito excesso de trabalho. A Bíblia não especifica bem qual a enfermidade, mas foi tão grave, foi tão forte, foi tão intenso, que ele chegou às portas da morte. Tudo isso por causa da obra. Veja bem, homem de Deus, companheiro de Paulo. Quantas horas de oração esses homens tinham juntos? Quanto tempo de oração? Mas Epafrodito ficou doente. Ele não está dizendo aqui, foi o diabo, foi uma macumba que fizeram. Fizeram um despacho, foi olho gordo, foi mal olhado. É a fúria do diabo. Ele está dizendo aqui que ele chegou às portas da morte. Mas por quê? Visto que, por causa da obra de Cristo, tinha ataque, tinha fúria? Tinha. Você acha que não tinha setas do inimigo? Tinha. Você acha que pessoas, se pudessem fazer qualquer obra contrária contra a obra que os dois realizavam, iam fazer? Sim. Mas ele fala aqui, olha, ele ficou doente, chegou às portas da morte. Mas Deus teve misericórdia dele também, para que não viesse uma tristeza ainda maior. E com certeza eles oraram. E Deus fez o milagre. Não fala se ele tomou remédio, não fala se ele tomou chá, mas fala, Deus fez o milagre. Ok? Então, um servo do Senhor ficou doente. Ficou doente e quase morreu. Faltou um pouquinho só para ele morrer, ele quase morreu. Então vamos a outro texto agora. 1 Timóteo capítulo 5. Timóteo, discípulo de Paulo, pastorzão Timóteo. Aí Paulo escreve a carta para ele, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, diz assim: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Parêntese. Isso aqui não nos dá legalidade para encher a cara no vinho.
ok? Mas vamos entender o texto. Dá-se a entender que Timóteo, ele tinha abstinência de vinho, ele não tomava vinho. Ele não usava vinho. Então Paulo está dizendo, não continues a beber somente água. Somente água. Depois você confere o texto. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Quando Timóteo foi andar com Paulo, ele ainda era um garoto. Paulo chama Timóteo, os dois vão andar juntos. Quanto tempo de oração esses dois tinham? Quantas vezes Paulo deve ter orado e Timóteo deve ter orado, pedindo cura? Mas Paulo, orientando o seu discípulo, ele fala, não toma só água, toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Diferente de Epafrodito, que ficou doente e foi curado, Timóteo tinha um problema no estômago e constantes enfermidades. Então isso seguia o curso da vida dele. Vamos ver outro texto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Vou resumir aqui. Paulo disse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ele diz, orei ao Senhor. E o Senhor disse, respondeu para ele, a minha graça te basta. O maior doutrinador da igreja, Paulo, um homem que falava em línguas mais do que qualquer outra pessoa, e ele mesmo diz isso. Um homem que orava, pessoas eram curadas. Um homem que ganhou, evangelizou praticamente, vamos dizer, toda a Europa. Um homem de Deus, de oração. E ele tinha um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Corpo. Porque na linguagem bíblica, carne é corpo. Qual a enfermidade que Paulo tinha? Não sabemos. Algumas linhas teológicas dizem que pode ser um problema de visão. Outros pensam que talvez seria um problema constante, de enxaqueca, enfim. Mas o que era não importa. E ele diz, orei. Eu pedi ao Senhor para ser curado. E o Senhor disse, minha graça te basta. Timóteo, discípulo de Paulo, pastorzão, como eu disse antes, tinha um problema no estômago e outras enfermidades, e que era constante. E a Bíblia não mostra, não fala que ele foi curado. Epafrodito, que ficou doente, chegou às portas da morte, mas foi curado. Então, o que eu quero falar com vocês hoje? A gente pode compartilhar. As enfermidades, elas podem ser de origem psíquica, sim. E hoje, muitas vezes, tem pessoas com depressão, com ansiedade. Ela pode ser de ordem física, você contraiu um vírus, você contraiu uma bactéria, você caiu, machucou, enfim, alguma coisa aconteceu, ou pode ser de ordem espiritual mesmo. Aonde fizeram alguma coisa, alguma obra, onde o inimigo tem atacado, querendo atacar com enfermidades constantes, você ora e você repreende na autoridade do nome de Jesus. Então a gente precisa entender o campo espiritual onde a gente está. A gente precisa entender o que está acontecendo. É o que a gente chama de culto racional. Ah, mas então você está dizendo que eu não preciso orar porque... Não estou falando isso. Toda enfermidade é oportunidade de exercer fé. É oportunidade de você buscar o Senhor. Porque eu já orei, pessoas já foram curadas. Eu já orei, pessoas não foram curadas. Mas o que eu entendo? Como o Senhor nos ensinou a orar, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. O mesmo Deus que atuou ontem é o Deus que atua hoje, que vai atuar amanhã. Nós temos relatos bíblicos de mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando. Isso é fé, queridos. E a gente acredita e isso acontece. Mas nós precisamos entender também porque nós somos espírito, alma e corpo. O corpo, ele está sujeito às intempéries da vida. Se chove demais, eu me molho. Se está frio demais, eu sinto frio. Se está quente demais, eu vou sentir o calor. E se eu sair de um ambiente de uma temperatura alta para um ambiente muito frio, eu posso me gripar. E isso, até certo ponto é normal mesmo, porque o nosso corpo está sujeito a tudo isso. Mas nós precisamos entender que há situações que vamos ficar enfermos, que nós vamos orar e que Deus não vai curar. Mas há situações em que nós vamos ficar enfermos, que nós vamos orar e Deus vai curar. Então são N casos, mas a gente precisa entender, você precisa ler a Bíblia. Eu estou te dando aqui três textos, aonde em Filipenses, em Timóteo e em Coríntios. Fica enfermo, talvez por excesso de trabalho mesmo, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Ok? Mas foi curado. Timóteo, que tinha um constante problema no estômago e outras enfermidades. E aqui não está dizendo que ele foi curado. Paulo estava usando de um mecanismo de, talvez, vamos dizer assim, vou dar um nome para ele, mecanismo de controle. O remédio da época. Ok? O remédio da época. E Paulo não usou remédio da época, mas orou, falou, Deus, eu quero ser curado, me ajuda aqui, esse espinho na carne, esse negócio também atrapalha. Deus fala, minha graça te basta. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós devemos ter o culto racional. O meu pastor, apóstolo Ednilson, ele diz assim, nem muito no céu, nem muito na terra, mas equilíbrio. Isso não é falta de fé não, querido. Isso é maturidade cristã. Há muita diferença. Onde você fala, não, isso é falta de fé. Não, queridos. Equilíbrio, maturidade cristã. Há um tempo atrás eu não usava óculos. Hoje eu uso. Isso é o diabo? Não. A gente chama isso de vista cansada. Antes não tinha dores no joelho, agora tem. E por aí vai. Então a gente precisa entender isso. Mas sempre, em tudo ou em toda e qualquer situação, fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu conheço não, né? Eu sigo alguns grupos e a gente tem grupos de oração no WhatsApp. Tem uma irmã, não preciso falar o nome dela aqui, mas ela começou a desenvolver um quadro de enfermidade muito grave, teve que ir para os Estados Unidos fazer um tratamento. Hoje ela está fazendo o tratamento ainda, isso já passou para mais de 2 anos, mas ela está firme com o Senhor. Está enferma, mas está firme com o Senhor. E nós, nos grupos de oração, a gente ora por ela e Deus está fazendo a obra. Como há outras pessoas, em outros grupos, passando problemas terríveis de enfermidade. E a igreja entrou em oração e foi curada. Na minha igreja mesmo, a igreja local onde eu congrego, agora recente, um irmão ficou mais de 3 meses hospitalizado. A igreja orando. Deus fez um milagre. O irmão está lá conosco congregando, para a honra e glória do nome do Senhor.
A igreja exercitando a fé, não deixando de clamar e crendo que Deus é o Deus do milagre. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é feita tanto na terra quanto no céu. Enquanto se respira, enquanto a vida, temos que buscar o Senhor com fé. E Deus faz o milagre, a gente crê. Deus usa a medicina, Deus usa o sobrenatural. Mas a gente precisa entender e ter uma fé racional. Amém? Que essa palavra possa edificar a sua vida. E se você foi edificado, compartilha, comenta e que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Tenha paz, querido. Tenha paz na sua vida. Viva em paz, no nome de Jesus.